Oi, pessoal. Agora nós vamos dar início à aula, a nossa primeira aula, né, da primeira unidade. A gente vai falar um pouco sobre os conceitos, os principais conceitos de informática, tá bom? Mas primeiro a gente vai fazer uma introdução sobre informática, falar um pouquinho sobre o histórico, né, dos computadores. E aí a gente vai para a parte mais específica, falar sobre o conceito de computador, seu funcionamento e também sobre os equipamentos, né? De maneira básica ali os equipamentos que compõem o sistema de computadores, tá? Primeiro, a gente precisa falar sobre o termo informática, né? Que é um termo utilizado para designar o conjunto de conhecimentos relacionado a armazenamento, coleta, processamento, né? Todas as operações que a gente faz em cima, né, de uma informação digital, hoje é associado à informática. A gente busca processar informações, tratar informações. E essa palavra, né, muitas vezes ela é associada, né, os pesquisadores falam que surgiu da junção entre informação e automática. Ou seja, seria a, a, a junção dessas duas áreas, deixar mais automático o processamento das informações, certo? Mas esse termo ele também foi utilizado ainda, né, em 1950 é, pelo Carl Steinbuch, o termo informática, né, já ainda lá no alemão, né, falando um pouco sobre, remetendo a isso, sobre esse tratamento das informações, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o histórico. Por que é que a gente quer automatizar esse processamento? De onde é que veio isso, tá? A verdade é que o ser humano, ele sempre buscou auxílio para fazer seus cálculos. Então ainda, né, na Mesopotâmia, né, nas antigas civilizações, na Babilônia, na China, no Japão, ainda num período de milhares de anos atrás, nós temos registros, né, de uso do ábaco, que é essa ferramentazinha, né, muito utilizada aí até nas escolas hoje, né, na educação infantil, para ensinar, para ajudar a fazer cálculo, tá? Mais recentemente, tá, em 1642, a gente tem um lançamento, né, a construção de uma máquina que ajudava a realizar cálculos. Ainda a gente está falando de máquinas que não eram movidas à eletricidade, ainda não tínhamos esse domínio, mas era a calculadora de Pascal, tá? Mas, né, caminhando um pouco mais do tempo, em 1822, Charles Babbage construiu uma máquina também para auxiliar na realização de cálculos, tá bom? Então esse era sempre o objetivo inicial, era melhorar os cálculos, né? E esses cálculos eram importantes para ajudar a processar alguma informação, tá bom? Mais recentemente, tá? Em 1936, o Alan Turing, né, que hoje é considerado um dos pais aí da ciência da computação e da própria área de inteligência artificial, ele definiu o conceito, né, da máquina de Turing, que é uma máquina abstrata, tá? Era um computador conceitual, mas que dava a ideia de uma máquina que conseguia fazer qualquer tipo de cálculo, né? Não somente aqueles cálculos básicos que um ábaco faz ou que uma calculadora de Pascal faz, mas um computador que pudesse calcular tudo, que é a base para o computador que nós temos hoje, que é um computador que calcula tudo, tá bom? E isso foi se materializando em 1945. John von Neumann, né, que foi um matemático muito importante, ele definiu uma arquitetura, eu vou apresentar ela um pouquinho mais à frente, que define realmente a maioria dos dispositivos que nós utilizamos hoje, eles, digamos, respeitam ou seguem essa arquitetura aí definida por von Neumann, tá? Então, a gente tem uma série de equipamentos que tinham o objetivo de melhorar os cálculos, mas os computadores mesmo a gente fala a partir do momento em que a gente utiliza a eletricidade para movimentar essas máquinas, né, para fazer os cálculos. E aí a gente divide esses equipamentos em gerações. A primeira geração de computadores eram computadores grandes, né, que utilizavam essas válvulas, né, tem a figura aqui ao lado, que elas parecem muito essas lâmpadas incandescentes, tá bom? As lâmpadas aquelas antigas que a gente tinha nas casas, que não são de LED, ainda tem muita casa que faz uso. Elas têm duas características principais, assim, né? Elas não iluminam tanto quanto essas lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas de LED,
e elas gastam bem mais energia, tá? E as válvulas, elas não eram muito diferentes. A gente tinha um equipamento, tá, que era utilizado para fazer a definição, né, de passagem ou não de corrente elétrica e ajudar a fazer os cálculos, né, utilizando o que a gente chama de linguagem binária. E só que elas consumiam bastante energia, elas tinham muito problema de queimar, e os programadores, né, os operadores na época, porque acho que o termo programador ainda não era comum, mas eles tinham que fazer isso numa linguagem muito próxima do próprio equipamento. Então era muito complicado, mesmo cálculos simples, programas simples, eram bem difíceis de você programar nesse equipamento. Já na segunda geração, nós substituímos as válvulas pelos transistores, né? E aí a gente começou a caminhar, né? O transistor já é aquele elementozinho pequenininho, e ele conseguiu reduzir absurdamente o tamanho dos computadores, né? Que antes ocupavam inteiras salas inteiras, prédios inteiros, né? Com aquele monte de lâmpada de válvula, né? Para poder funcionar, por computadores bem mais compactos. E o bem mais compacto que a gente fala, né, ainda não é muito computador como a gente conhece, mas já dava para a gente colocar um computador numa sala, em cima do móvel, né? Não precisava de 20 pessoas, 30 pessoas para operar esse computador. A gente tinha menos problema de aquecimento, menor consumo, muito mais eficiente, né, do que as válvulas. Já na terceira geração, o que a gente chama de terceira geração? A gente considera a partir do momento em que esses transistores foram a gente conseguiu juntar vários transistores em um equipamentozinho só, que a gente chama de circuito integrado ou o famoso chip de computador. Então, na prática, né, esses chips hoje de computadores, né, na verdade a gente observa chips em diversos equipamentos eletrônicos, eles são nada mais nada menos que diversos transistores, né, ali colocados num elemento só. E aí a gente foi aperfeiçoando essa técnica, deixando eles com um processamento cada vez maior, tá? E essa evolução, né, constante aí de colocar mais transistores dentro de um chip, é como se estivesse conseguindo embutir mais coisa dentro do mesmo espaço, né? Foi fazendo com que a gente pulasse de geração. Então a gente a gente continua usando o circuito integrado, só que é um circuito muito mais avançado, em que a gente fala que a gente consegue integrar transistores em larga escala. São milhões de transistores, né, colocados dentro de um chip de computador moderno. E essa mudança de geração fez com que a gente tivesse equipamentos mais poderosos, o processo foi ficando cada vez mais barato e a gente foi popularizando cada vez mais esses computadores, tá? Em paralelo, esses computadores na quarta geração, eles pegaram, tá, o princípio aí de uso da internet como a gente conhece hoje. Nós vamos falar sobre ela mais à frente, tá? Mais recentemente a gente tem a quinta geração, tem gente que fala que nós já estamos até na sexta, porque nós fizemos circuitos então já numa escala uma ultra escala de integração, tá? Então os processadores de hoje, os chips de hoje são muito mais poderosos do que os da década de 90, do que do início dos anos 2000, e a gente partiu para miniaturização também desses dispositivos. Uma consequência que a gente conseguiu fazer computadores cada vez menores, e hoje em dia a gente já tem, né, um mini computador no nosso bolso aí, que é o nosso smartphone, tá? Mas o que vem a ser o computador, agora que a gente já entendeu, né, que isso foi evoluindo aí ao longo desses anos? O computador, ele é uma máquina, certo? Que ele pode ser programado, a gente consegue dizer o que é que ela tem que fazer, tá bom? E essa máquina vai poder aceitar os dados e transformar ele em informações úteis. Geralmente, resumidamente, é isso, né? Então, no fim das contas, o computador, ele é uma junção entre o equipamento, tá, que a gente tem falado ali, mostrado, são chips, são aqueles equipamentos, e a minha capacidade de programar esse equipamento, de fazer com que ele me obedeça, né? Ele desempenhe uma tarefa que a gente consegue definir, tá bom? Então, podemos falar que
Um computador moderno, um sistema de computação moderno, ele é composto pelo hardware, que são esses equipamentos, e a gente vai falar mais à frente sobre essas distinções, o software, que é quem controla o equipamento, e o usuário, que vai interagir com esses dois. O hardware, né, resumindo, ele é a parte física, tá, do sistema, tá bom? A parte lá que você consegue pegar, é o computador em si, ali, aquele objeto. Já o software são as instruções, tá? É o que de fato permite que o seu computador opere e realize as tarefas que você deseja, que quando você aperta uma tecla no teclado, responde algo lá na tela, ou toca uma música, ou abre uma página. Então, obedecer esses comandos e fazer o que você espera é responsabilidade do software, tá bom? Então, o equipamento vai ser o hardware, as instruções vão ser o software, mas as pessoas, né, é que é o mais importante, porque nós é que buscamos utilizar esse sistema com algum propósito, e nós também é que programamos os computadores, que conseguimos definir essa máquina ultrapoderosa, ela tem que servir a um propósito, e nós, pessoas, é que definimos esse propósito, tá bom? Via de regra, no uso de um computador em geral, a gente fala que a gente tem 4 funções básicas: a entrada, o processamento, o armazenamento das informações e a saída. E a gente vai entender já já como é que funciona isso. Isso a gente chama de ciclo de processamento e está bem parecido, né? Isso é bem amarrado com a arquitetura de von Neumann, que eu falei lá no início, né, da apresentação. Por quê? Porque todas as vezes que você envia uma informação para o computador, a gente diz que você está fazendo a entrada de dados. Seja apertando uma tecla, digitando seu nome, mexendo no mouse ou tocando a tela do seu celular. Isso são dispositivos de entrada, todos eles. A tela do seu celular, ele funciona como um dispositivo de entrada, o mouse, o teclado, porque é através dele que você, usuário, manda alguma informação para esse computador. Uma vez que essa informação é enviada para o computador, ele vai poder fazer um processamento. E o que é esse processamento? Tá? O processamento vai ser adquirir essa informação e decidir o que fazer com ela. Internamente, o computador faz uso de 2 equipamentos principais, que é a CPU, tá? A gente vai falar sobre ela também mais à frente, e a memória. A memória, como vocês podem imaginar, é o que guarda os dados que a gente julga necessários. A CPU consulta a memória para saber que dados são esses, faz as operações, devolve para a memória alguma informação que foi alterada e depois faz uso de um dispositivo de saída para que você, usuário, receba essa resposta. Então, quando você aperta uma tecla no seu teclado, você está fazendo uso de um dispositivo de entrada. Esse comando vai para o seu computador, que processa aquela tecla. Dependendo do programa que você está usando, ele pode decidir colocar uma letra na tela. E ele vai fazer isso num dispositivo de saída, no caso o seu monitor ou a tela do seu celular, que também funciona como dispositivo de saída, e vai mostrar um nome, uma tecla, vai fazer alguma operação, tá, correspondente àquele processamento. E isso se repete o tempo todo. Esse é exatamente como o computador funciona. Tá? Então vamos falar sobre a CPU. CPU, o termo, traduzindo para o português, é unidade central de processamento, e ele é de fato o nosso processador, é aquele componente que executa as instruções. Dentro dele, ele é separado entre unidade de controle, que faz operações de controle dos dados, né, o que tem que ser executado e que momento, e a unidade lógica e aritmética, que é quem faz de fato os cálculos, as somas, os testes, as verificações. Já a memória, ela é quem armazena os dados. E a gente fala que existem 2 tipos de memória. A memória principal, que é uma memória rápida, mas ela não é permanente, ela só entra em uso quando seu computador está ligado. É nela que ficam os programas ali enquanto a gente está utilizando. E a gente tem a memória secundária, né, ou os dispositivos de armazenamento em massa, que é o seu disco rígido, né, aquele
pendrive, né, o USB ali que você utiliza, e ele guarda os seus dados mesmo depois que você desligou o computador da tomada, mesmo depois de o computador ter desligado. Tá? Então ele permite que a gente guarde grande volume de dados. A memória principal geralmente é bem menor do que a memória secundária, e ela tem que ser, né, porque ela é uma memória mais cara, então a gente tem que utilizar menos quantidade do que essa memória secundária. Como dispositivo de entrada, eu já falei para vocês, são os elementos que vão buscar essas informações, seja um teclado, seja um mouse, seja uma tela touch, né? Seja um microfone, por exemplo. E o dispositivo de saída são os que vão te dar a resposta. Pode ser uma caixa de som, pode ser a tela do seu computador também. Então, esses são esses elementos que vão de fato se conectar ao computador e te proporcionar a experiência de uso, tá, deste equipamento. Então, nesse ciclo de processamento aqui, eu estou mostrando para vocês os elementos como nós conhecemos. A gente tem aqui o mouse e o teclado como unidade de entrada. Existe aí a nossa placa-mãe no meio de tudo, né? Conectando a memória principal, né? Que são essas memórias verdinhas aí que a gente chama de pente de memória. As memórias secundárias, que são seu disco rígido, pode ser um pendrive, um CD, que seja, e alguns dispositivos de saída. Tem aqui, por exemplo, a impressora, né? Que traz uma informação do sistema computacional, um dispositivo de saída. A tela do computador é outro dispositivo de saída. Uma caixa de som pode ser outro dispositivo, e assim vai. Tá? Então, via de regra, a gente envia dados para essa máquina, que é o computador. Ele processa esses dados e te dá uma resposta por meio de um dispositivo de saída. Geralmente, nós queremos que esses dados que a gente enviou, eles sejam transformados em informações mais úteis, né, para a gente. Então, por isso, a gente tem uma definição entre o que é dado e o que é informação. Dado, ele é simplesmente aquela informação, aquele número ou aquela frase ou aquele texto em um volume ali disposto, né, para o equipamento, que sozinho ele não vai fazer muito sentido. Então, a informação não, já a informação te traz um contexto, já é algo mais útil para você. Então, vou dar um exemplo. Um sistema de votação eletrônico, por exemplo, eu fui lá e coloquei, né, digitei o meu voto no computador, outra pessoa digitou o voto dela, e assim vai. Então, o meu voto, ele é um dado. Simplesmente está lá dizendo que eu votei em alguém. Mas o que é importante não é o meu voto, não é esse dado que eu professor Luiz Fernando, votei em fulano. Não é isso que é importante. O importante é o que é feito com a informação, é extrair a informação desses dados. Como é que eu vou extrair essa informação? No caso de um sistema de votação, todos os dados vão ser somados e aí eu vou poder extrair a informação que fulano de tal recebeu tantos votos a mais do que Beltrano. Então, fulano de tal está eleito. Isso é informação. Então, observem que o dado sozinho, quem eu votei, não é importante. Mas a informação que foi extraída desse conjunto de dados que todo mundo votou, né? Enfim, que todo mundo gerou, a informação é a pessoa que foi eleita. Então, isso é o que acontece num sistema de computador. A gente muitas vezes entrega para o computador uma série de dados e espera extrair informações. Tá? Então, esse modelo, né, como é que o computador ele vai entender, assim, como é que ele representa esses dados? Tá? Então, a gente utiliza um modelo numérico e aritmético. Os computadores funcionam, né? São componentes eletrônicos hoje em dia, então eles utilizam corrente elétrica. Para o computador, o que importa é se algum dispositivo está passando corrente ou não está passando corrente elétrica. E a gente consegue representar esses dados utilizando esse esquema de representação. Isso dá origem ao que a gente chama de números e aritmética binária. O que é isso? É um sistema
Semelhante ao sistema que nós utilizamos um sistema decimal, porque, né, desde a antiguidade a gente conta as coisas de 0 a 10, as nossas casas são decimais, a gente conta 10 para depois mudar uma casa, muito provavelmente porque nós temos 10 dedos na mão, então ficava fácil associar, mas o computador é como se ele só tivesse essa possibilidade, né, de duas opções, é o 0 e o 1, ou está passando corrente ou não está passando corrente elétrica. E o computador faz uso de uma série de elementos para transformar essas informações, sejam números ou letras, numa sequência de representações de 0 e 1. Então é como se meu nome não fosse mais Luiz Fernando, né, as letras L, U, I, S, porque o computador não reconhece isso, mas ele vai reconhecer a letra L como uma sequência binária, por exemplo, 01001. Então ele vai entender que aquela sequência de informação binária representa a letra L ou representa um determinado número. Essa mudança, né, 0 ou 1, essa unidade de informação é o que a gente chama de bit, é o famoso bit. Então, o que seria um bit? Ele apenas representa a unidade mínima que o computador entende. É como se fosse um circuito, e ele pode estar ligado ou desligado. Então, o bit é isso. É um dígito binário. É a minha unidade básica de representação. Tá? E sobre os equipamentos que compõem aí o computador. Nós temos o monitor, né? Geralmente um monitor de vídeo. A gente tem dentro do gabinete, né? Nessa parte que geralmente a gente chama de CPU ou de processador. Na verdade, lá dentro, ali é o gabinete. Lá dentro a gente tem a placa-mãe, que é uma placa que une todos os componentes. E aí, fixado nessa placa, a gente encaixa o processador, a memória RAM, certo? Essa placa, ela possui diversos slots, né? São entradas para que a gente consiga ligar algumas outras placas mais específicas. Placa para conectar com a rede, uma placa para exibição de vídeo, uma placa para exibição de som, que seja, né? Nós temos também aqui com o número 6 a fonte de alimentação, que faz a conversão para as voltagens corretas para os dispositivos. Geralmente, né, os computadores mais antigos sempre tinham, hoje nem tanto, leitor de gravador de CD ou de disquete, que seja, né? Temos o disco rígido, né, que também fica conectado na placa-mãe, quem armazena os dados, além do mouse e do teclado. Esses são os componentes principais de um computador atual. Tá? Então tá aí o gabinete, né, que é essa caixa, tá, que tem o objetivo principal de proteger os componentes eletrônicos, seja de danos físicos, seja de poeira, seja de de líquidos também. Então a gente precisa, né, encontrar o gabinete adequado para o tipo de placa e de equipamento que a gente vai guardar. Tá? A fonte geralmente recebe a corrente da residencial, né? A voltagem residencial, que é de 110 a 220, porém os componentes do computador, gente, eles trabalham com uma voltagem bem menor, eles utilizam bem menos energia. Então a gente diminui essa potência toda que vem pela rede elétrica para funcionar entre 5 volts ou 12 volts, dependendo do computador que a gente está utilizando. Hoje em dia a gente utiliza a maioria, antigamente a gente tinha essa fonte que a gente chama de AT, que era as fontes mais antigas, que a gente tinha o botãozinho de ligar e desligar. Depois a gente foi substituindo por fontes inteligentes, que elas conseguiam até se desligar sozinhas, né? Então hoje a gente já tem uma variedade, uma modernidade maior, a gente consegue programar o computador para se desligar sozinho, ligar sozinho, utilizando essas fontes mais modernas. A placa-mãe que vocês viram ali na imagem é esse componente que une todos os outros, né? Ela é muito importante porque ela tem que ser compatível com todos os outros componentes que você tem, tá bom? Inclusive, não é qualquer processador que se encaixa em qualquer placa-mãe. Você precisa saber quais são as compatibilidades para que eles funcionem juntos. E ela vai ter esses slots, né? Esses encaixes, essas entradas, para que você possa expandir as funcionalidades colocando outras placas. De novo, mas tem que ser todas compatíveis, tá?
Então tá aqui, ó, a figurinha mostrando os slots, tá bom? Geralmente esses slots variam de acordo com o propósito. Às vezes o slot para uma placa de vídeo ele é específico, é diferente do slot para uma placa de rede, para uma outra placa de som, que seja. Então a gente tem que ficar de olho na compatibilidade da placa. Da mesma forma, o espaço para colocar o processador, que nós chamamos de socket, ele é diferente dependendo do tipo do processador, né? Não somente da marca, mas mesmo dentro da mesma marca existem encaixes para modelos diferentes de processador. Tá? Então tá aqui a fotinha de uma placa-mãe mais moderna, né? Vocês podem encontrar em qualquer computador de casa. E é isso, esses foram os principais pontos, os principais conceitos. A gente partiu da história, falamos um pouco aí sobre as gerações, apresentamos os componentes, tá? E a gente espera que vocês consigam agora já ter uma ideia melhor, né, dos principais conceitos que fazem a disciplina de informática.